sermos inundados por tua glória, Senhor. É o nosso desejo ser inundados por tua glória, Pai. Não há nada igual. Vamos dizer isso a Ele. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva e tua presença. Eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. E tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Aleluia. Tua glória, Senhor. É o nosso desejo. Aleluia. Se você concorda com isso, aplauda o Senhor. É o nosso desejo, é o nosso desejo sermos cheios da vida, da pessoa de Cristo. Aleluia. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Seis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em tua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Seis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz? Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu. O Rei da Glória, o Rei dos Seis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol,
o Rei da glória, o Rei dos Seis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Tu és digno, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, agradeça a Deus por isso. Seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor é. Nós te louvamos, nós te exaltamos. A palavra de Deus fala que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu primeiro, Ele nos amou primeiro. Obrigado, Jesus, por esse convite. E nós queremos nessa noite responder o teu chamado. Queremos ser a geração que te busca com todo o coração, acima de tudo e acima de todos, Deus. Dobre os joelhos e o coração, Espírito nos quebranta, nos afastamos
de todo mal, deixamos a iniquidade, ó, dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade, ó, dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade, ó, deixe-nos ser a geração que te busca, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Ó, deixe-nos ser a geração que te busca, Deus, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Buscamos tua face, ó Deus de Jacó. Buscamos tua face. Dobra os joelhos. Dobra o joelho e o coração. Espírito nos quebranta, nos afastamos de todo mal, deixamos a iniquidade, ó, dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade, ó, dê-nos mãos limpas e um puro coração, Senhor. Não nos deixe cair em vaidade, ó, deixe-nos ser a geração que te busca a tua face, ó Deus de Jacó. Ó, deixe-nos ser a geração que te busca, Deus, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. A igreja canta. Ó, deixe-nos ser a geração que te busca a tua face, ó Deus de Jacó. Ó, deixe-nos ser a geração que te busca a tua face, ó Deus de Jacó. Buscamos tua face, ó Deus de Jacó. Buscamos tua face, ó Deus de Jacó. Eu busco a tua face, ó Deus de Jacó. Eu busco a tua face. Eu busco a tua face. Eu busco a tua face. Aleluia. Nós buscamos a tua face, Deus. E nós levantamos as nossas mãos diante do Senhor. Exaltamos o Senhor. Te adoramos nesse lugar. Estarei
com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende. Enquanto adoramos, o Senhor cura pessoas nessa noite. Nós declaramos cura nessa noite. O Senhor cura nessa noite. Adore a Ele, levante as suas mãos e receba a cura na sua alma, no seu espírito. Receba a cura. Estarei com mãos, a cura neste lugar. Meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas para ti louvar. Nós te adoramos. Meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti. Em tempos difíceis, nós levantamos as nossas mãos e declaramos que Tu és grande, Deus. Em meio à pandemia, nós levantamos as nossas mãos e declaramos que o Senhor é grande, poderoso para salvar, para curar. Aleluia! Aleluia! Nós entregamos a Ti adoração. Aquele que pode salvar, somente aquele que pode salvar, somente aquele que pode salvar o mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o ungido de Deus, o Cordeiro Santo, digno de honra e de glória. A ti, ó Senhor, se rende o que sou. Sim, é teu, Deus. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. O que sou é teu. O que sou é teu. O que sou, o que sou é teu. O que sou
que sou é teu. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu, Jesus. Tudo é teu. Recebe esse louvor, essa adoração, Senhor, que trazemos nos nossos lábios. Pai, é sua graça, sua presença, somente a tua presença que nos enche de alegria. Pai, nessa terra não há alegria, há tristeza, choro, tanta tristeza, tantas mortes, tantas doenças, Deus. Nós só temos o Senhor, como disse Pedro, só o Senhor tem palavras de vida eterna. E nós oramos e clamamos agora para a igreja aqui presente, pelas vidas que estão nos assistindo por essa rede social. Só o Senhor Jesus tem palavra de vida eterna. Que as pessoas voltem, venham para o Senhor, abra o seu coração. Só Ele pode dar e trazer graça, alegria e paz. Só o Senhor. Deus, nós lembramos daquela passagem quando os discípulos sentiram a sua ausência na morte, na cruz do Calvário. Mas o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é Rei dos reis, e ressuscitou dos mortos, e se apresentou vivo diante deles e disse: paz seja com vocês. E nesta noite eu oro para que a paz, a presença de Cristo seja com cada vida, cada irmão aqui na igreja, em nossa cidade, nossos amigos, nas famílias. A paz do Senhor, ela não está provida sem sua presença, mas ela vem com a tua presença. Pai, manifesta a presença do Senhor neste lugar, nas vidas e nos lares, trazendo cura, trazendo salvação. Deus, nós oramos mais uma vez que haja cura nessa casa, nesta família, nesses nomes pelos quais oramos, nestas vidas pelas quais intercedemos, ó Deus. Haja cura, haja saúde, haja vida. Levanta deste leito, levanta desta enfermidade. Deus, declara na tua palavra: cessa o espírito de morte, cessa, Senhor, o espírito de morte sobre a terra. Começa a ressurgir um espírito de vida, o espírito de Cristo, trazendo vida, cura, restauração, no nome de Jesus. Eu oro no nome de Deus, no nome de Jesus, no nome do Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. A igreja diga amém, diga glória a Deus, diga amém. Jesus, dê uma salva de palmas para Jesus. Diga em casa, da sua casa, amém, glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Poder sentar, igreja. Está tão gostoso esse louvor que eu queria continuar. E a gente já começou aqui meia hora com intercessão. E quando você chega no horário, a gente já está louvando. Amém? Convido você para chegar meia hora para orar conosco. E foi um tempo de bênção. Nós estamos, eu vou dizer para vocês, muito felizes com o Senhor. Ontem tivemos um batismo com aqui os nossos jovens, adolescentes. E eu quero lembrar aqui os pais, né, os irmãos. Nosso culto continua, né? O nosso sábado que vem, a reunião sábado é só para os jovens e adolescentes, mas domingo é para todos, jovem, adolescente, família, como tem aqui os irmãos conosco, né? Mas precisamos interceder, precisamos orar. Então eu convoco todo o nosso ministério, os irmãos, líderes, pastores, e vamos estar aqui orando antes dos cultos, né? Se Deus quiser, acho que amanhã esse decreto já flexibiliza nosso retorno, para que a gente possa estender um pouquinho o horário, estar mais cedo também, para a gente fazer nossa abertura, e isso é uma bênção, né? Todas essas coisas têm segurado muitas coisas. No início, nós tivemos aqui uma intercessão sobre nossa cidade, perdemos nossos amigos, toda hora notícias muito desagradáveis, e estamos clamando a Deus, né, que isso passe, né? O Brasil está passando um momento tão difícil, tantas mortes,
mas nós vimos que estamos orando e algo está mudando, né? Essa semana tivemos uma grande vacinação em nossa cidade, o Brasil todo. Eu recomendo que os irmãos, né, possam correr com isso. Veja a sua idade, procure se vacinar, isso vai proteger a sua vida, é importante a vacinação, né? Nós cremos que isso tem sido uma bênção para que a igreja possa voltar a funcionar, para que você possa ter paz, não é verdade? E nós temos paz com Deus, nós não temos que nos preocupar com coisa alguma, né? Vamos fazer nosso papel e seguir todos esses protocolos, mas buscar o Senhor e orar por nossos amigos, não tem sido muito importante. Hoje eu quero compartilhar com a igreja, com os irmãos que estão aqui, com nossos teens, jovens, nossas ovelhinhas que foram batizadas ontem. Eu quero falar por que devemos orar. Amém? Por que devemos orar? Né? Se você perguntar para o seu irmão ao lado aí, por que devemos orar? Por que devemos orar? Né? Então eu quero compartilhar algo com vocês na palavra de Deus. E é muito importante a gente aprender a palavra de Deus. E aprender a palavra de Deus não é muito fácil, não é muito simples. Por isso nós precisamos aprender a palavra, estudar a palavra com quem sabe, com quem entende, com quem tem uma revelação de Deus, para que a gente não possa cometer erros, ter entendimento errado. Não é verdade? Nós temos várias versões no Brasil, o texto que nós chamamos textos críticos, né? A maioria de vocês tem textos críticos, que já tem uma tradução em cima dela, já está feita uma exegese sobre ela, e você nem sabe quem fez, né? Também nós temos os textos recépticos, né? Que nós recebidos, que são os textos antigos e os majoritários. Às vezes nós pegamos isso e não sabemos para onde ir, né? Nessa semana, eu aqui, pastor Zete, estávamos orando, estávamos estudando, e acho que foi semana passada, né, Zete? Semana passada, estávamos estudando um texto, aí o Marcelo não pôde estar com a gente, estudamos um texto, e ele fez uma pergunta, um texto muito difícil, e eu fiquei pensando nesse texto, qual era a fonte disso? E a gente chegou num acordo. E às vezes a gente pega textos que eles são já feito uma exegese, então já vem mastigado para você, segundo, né, o Calvino, segundo a Reforma, segundo a Agostinho, segundo o Tomás de Aquino, toda a Reforma e todo o concílio lá de 381 da Igreja Católica, dos bispos, né, da Damascene, etc., outros bispos. Então, quando você pega a versão, e você fica um pouquinho complicado de ver isso. Então nós precisamos estudar a palavra, buscar a revelação de Deus, e para tudo isso eu quero começar com a palavra oração, porque se você não ora, você não vai ter uma revelação do autor, que é do Espírito Santo, que é muito necessário para a gente construir melhor isso, né? Então, você tem os textos que nós chamamos formais, que é formal, e tem os textos críticos, né, que são dinâmicos, interpretação dinâmica. Então eu quero compartilhar com vocês, por isso que eu uso sempre 2 textos, eu uso 2, 3 versões, usando aqui, sempre compartilhando com vocês, os textos que são majoritários, ou textos que sejam formais, e também aqueles que estão e foram, passaram o texto crítico, que às vezes, e muitas vezes, está correto na sua construção, né? Não tem problema algum, mas precisamos ter esses paralelos, e não ver só de um lado, né? Então isso leva tempo, leva oração, leva estudo, conhecimento, e o desafio que os nossos jovens, nossos adolescentes, né, serem peritos na palavra, especiais na palavra, porque senão a gente não vai entender o que é oração. Por isso que eu quero começar com uma coisa base, simples, necessária, fundamental para uma vida cristã, que é oração. Mas a oração não é para todo mundo. Pessoas que não nasceram de novo não conseguem orar, e eu vou explicar por quê. E pessoas que já nasceram de novo, mas se não passaram por uma libertação, também não conseguem ter oração. E a gente percebe que nós que já nascemos de novo,
Nós que já temos Cristo, nossos corações e tal, também temos uma investida do inimigo, um ataque para que você pare de orar, porque isto te enfraquece, isso te vence, dá uma sensação falsa de que você está bem, vai conseguir ou será salvo, e isso é um grande engano. Lembra-se que Satanás trabalha com engano, com mentira. Ele pega a hipótese e coloca na nossa mente. Primeira vez que a gente vê ele usando isso é com Adão e Eva. Eles começaram, ela colocou, primeiro foi Eva naturalmente, ele colocou uma dúvida, uma hipótese, olha, não é bem isso, é aquilo. Quando você não conhece o texto direto, você começa a ter essa dúvida, né? Então, porque precisamos orar. E o texto de base está lá em Mateus 21, capítulo 21, verso 12. Jesus entrou no pátio do templo, né? Se você está com sua Bíblia, marque isso. Por que ele está dando ênfase? Pátio do templo. Tá? Preste atenção, tudo que está escrito na Bíblia, vírgulas, palavras, lugares, posições, são importantes, porque ele está dando um sinal, está dando uma pista para a gente. Jesus entrou no pátio do templo, e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Que lugar? Que havia aqui ladrões, aonde que estava tendo pessoas que estavam negociando, que Jesus expulsou. No pátio do templo, não era na cidade, não era fora da cidade, não era no mundo, ele estava falando de uma estrutura de igreja, de templo, de santuário. Eu já vou explicar para você porque ele fala de pátio do templo, já compartilho após essa leitura. Então eu volto novamente, porque minha ênfase é pátio do templo. Jesus entrou no pátio do templo, expulsou todos que compravam e vendiam naquele lugar. Pátio do templo significa santuário de Deus, casa de Deus, e é aqui que estão os demônios, aqui que estão os pensamentos errados, aqui que há uma negociação, uma troca de favor, uma concessão, que eu sendo cristão, acho que posso deixar de fazer isso, ou não preciso fazer aquilo. Então começa aqui um erro. E isso não está falando de quem não conhece Cristo, não está falando de quem não é cristão, aqui está falando daqueles que são da fé. Está falando de mim e de você. O pátio do templo é o lugar do santuário, aonde ficava. Então, o versículo diz que Deus derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as cadeiras dos que vendiam as pombas, que eram os sacrifícios oferecidos. Verso 13, e disse-lhes, está escrito, a minha casa, casa é a habitação, casa é lugar onde Deus se manifesta, está presente, mora, será chamada casa de oração. Vós, porém, transformais em covil significa esconderijo, lugar que esconde ladrões, e outras versões diz salteadores. E diz, então vieram os cegos, coxos, encontrar Jesus no pátio do templo, e ele os curava. Amém? Olhe bem esse texto, eu preciso ser rápido, não é fácil esse conceito todo, mas preste bem atenção nisso. Não havia cura, até que fossem expulsos aqueles que estavam negociando uma maneira de servir a Deus facilitada. Aqueles que achavam, você chega aqui no templo, se esqueceu, não tem problema, pode servir Jesus de qualquer jeito, venha da sua maneira. Isso é um engano, isso é uma manifestação não de Deus dentro do coração de pessoas cristãs. Eu não estou falando de pessoas não cristãs, eu estou falando de pessoas que têm fé. Mas como isso pode acontecer? Porque a obra de Satanás é negociar com você dentro do pátio e não do lado de fora. Então vamos ver um pouquinho o que diz o Novo Testamento sobre toda essa ideia que eu estou dizendo para vocês. O texto de João, capítulo 3, versículo 5 e até o versículo 7, não vou ler todo ele, mas Jesus encontra com um homem chamado Nicodemos, que não quer se apresentar a Jesus de dia, porque não queria mostrar à sociedade que ele era cristão, que ele era crente.
Então ele não queria, é um agente secreto, 007 de Jesus. Sou crente, mas não quero que ninguém saiba. Hoje nós estamos tendo essa moda. Nós estamos vendo as pessoas, em vez de elas serem parecidas com Cristo, tem mais de Cristo, elas querem se aparecer com o mundo. E às vezes a gente nem reconhece. Eu nem reconheço alguns que estão até pastores, e eu olho assim algumas lives, mas né, será que é mesmo? Né, porque não tem nada a ver com Jesus, né, pelo menos com o que o Evangelho nos ensina a ser. Mas essa é uma posição, minha opinião, né? Respondeu Jesus, vamos aqui para a opinião da Bíblia: em verdade vos digo, que não nascer das águas do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O Senhor está falando de dois nascimentos: da água, batismo para salvação, no nome do Salvador, Jesus Cristo. E depois nós temos aqui o Espírito, nascer do Espírito. E isso é importante porque o Espírito é onde o Senhor entra em nós. O Espírito é uma área, um lugar onde Deus está. E eu quero fazer um comparativo do templo, do santuário, que ele tinha 3 divisões: o pátio, o santuário e o Santo dos Santos. Então o templo, o tabernáculo, onde Deus chamou para ser o seu santuário, ele tinha 3 divisões. Ele tinha o templo, o pátio, que ele ficava exposto, sujeito à luz solar, e às noites, a temperatura do deserto e a temperatura era alta durante o dia, e à noite era baixa. Mas você poderia entrar dentro do tabernáculo, que ele era climatizado. Ele tinha várias camadas de pele, de vários tipos de animais, até marinhos, e isso fazia com que aquele lugar ficasse climatizado, parecia um ar-condicionado. Mas tinha um problema lá dentro: não tinha janela, não tinha luz. Você tinha que acender o candelabro, daí ficava de dia. Mas se você ficasse muito tempo ali, você não sabia se era dia, se era noite, porque não tinha luz externa. Você era dirigido pela luz do candelabro, que é uma figura do Espírito Santo. Então existe, dentro desse lugar, também tinha uma divisão, aonde ficavam os sacerdotes e aonde tinha o Santo do Santo, que só entrava o sumo sacerdote. E também eu quero trazer uma ideia aqui sobre cristão: fica ou não endemoniado, fica possuído ou não fica possuído, como alguns dizem, né? Eu quero que você não perca o foco da minha mensagem, que é por que devemos orar. Se você ora, você não ficaria preocupado com isso. Mas se você não ora, você já tem salteadores dentro da sua vida, que significa esse pátio. Onde está isso, pastor? 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo escreve: o mesmo Deus de paz vos santifique, vos separe, vos guarde em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros, inteiros e irrepreensíveis, sem pecado, sem falta, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um apelo aqui, o apóstolo Paulo, para que nosso espírito, alma e corpo sejam conservados. Ele está escrevendo para a igreja de Tessalonicense. Eu estou falando a você que é a igreja de Cristo. Igreja significa noiva de Cristo, morada do Senhor. Então, nós somos corpo, alma e espírito, exatamente como é o tabernáculo. Ele é também dividido: o pátio do templo, o santo lugar e o santíssimo. No pátio do templo entrava todo mundo. No pátio entrava todos, porque o pátio fica fora. Agora, dentro da tenda, dentro do tabernáculo, que é o segundo estágio, só entrava sacerdotes. Pedro diz que vós sois sacerdotes de Deus. Então, irmãos, está na hora de crentes parar de ficar da volta no pátio e começar a entrar para o tabernáculo, para a presença de Deus. Está na hora de você só ouvir sobre oração, mas está na hora de você começar a orar, porque você é um sacerdote. Sacerdote é aquele que ministra, aquele que fala, aquele que conversa com Deus. Vós sois sacerdote. Então, toda vez que a gente dá testemunho da palavra, um espaço, uma pergunta, é muito importante a gente ouvir
e a gente vê da onde que aquela pessoa está falando, do coração ou do trono de Deus. Eu vi o testemunho desses dias das crianças, dos adolescentes, dos jovens, né? Não são para nós criança, mas são jovens. E coisas simples, frases simples, são muito sucintos, mas você sente que vem de um lugar que não é senão da presença de Deus. Mas a gente ouve também tantas construções mentais que a gente percebe que não vem de lugar nenhum. Porque tudo que a gente fala tem que estar atrelado à palavra. A palavra. Jesus venceu o diabo dizendo: está escrito. Jesus pregou para os apóstolos, Jesus ensinou para os fariseus, dizendo sempre: está escrito, como diz as Escrituras. Como eu e nós vamos fazer diferente? Como a gente vai falar, eu acho, eu penso? Não, isso é lá fora. Então, por que nós devemos orar? Porque orar traz a presença de Deus. Então, a oração, ela não acontece só no pátio. No pátio foi onde Jesus expulsa os negociadores. A gente vê que Jesus expulsa. Então, o átrio é um lugar muito especial, mas o pátio, ele era parte externa, ele era iluminado pela luz solar, ele é dirigido pelas coisas naturais, assim como o nosso corpo. A gente é dirigido pelas coisas naturais, a gente sente o calor, sente o frio, sente fome. Nossa parte, nossa matéria, ela tem uma relação com tudo. E Deus colocou isso de propósito, porque é no pátio, dentro desta área, desse terreno, que Deus coloca o lugar santo e o santo do santo. É que Ele deixa o seu templo. E todo esse lugar é um modelo que Deus mostrou para Moisés, que está no céu. E Ele diz: faça conforme o modelo que eu te mostrar. Está lá no livro de Êxodo. Deus abre o céu, mostra, e ele viu um terreno com cercas, com cortinas, e ele viu dentro as coisas que estavam no pátio, as coisas que estavam no santo lugar, e as coisas que estavam no altar, que seria onde eu estou, no santo do santo, e com uma cortina espessa aqui, de muitos quilos, que um homem não conseguia levantar. Mas quando a presença de Deus vinha, por causa da oração dos sacerdotes, o Espírito Santo subia, levantava, e o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote, que era um e único, entrava nesse lugar chamado Santo dos Santos. De forma que eu li para vocês que nós somos formados por corpo, alma e espírito. No nosso corpo e nas áreas que nós temos do homem periférico, onde tem os negociadores, onde é a nossa batalha, onde é a nossa luta, onde o inimigo negocia. E só Jesus que pode expulsar isso. Ele entrou, ele não expulsou a igreja, ele não expulsou as pessoas, ele expulsou o mal que estava lá. E ele continuou, para que eles entrassem e fizessem a oração no santo lugar. Agora, sabe quem entra no tabernáculo? Só os sacerdotes. Agora, quem entra em nosso espírito, que nós estamos orando com os nossos adolescentes, quem entra em nosso espírito? Só o sumo sacerdote. O diabo não pode entrar no seu espírito, o inferno não pode entrar. Quem pode entrar? O sumo sacerdote. E sabe quem é o sumo sacerdote? Jesus, o sumo sacerdote, pastor e bispo de nossas almas. Então no seu espírito está o Senhor. Mas você, crente, você cristão, precisa tomar cuidado com o pátio. Tem muitas pessoas que a gente explicou para os nossos alunos do batismo, nossos irmãos agora, que existem 7 passos para entrar na presença de Deus. O primeiro passo é arrependimento. A porta da entrada significava Jesus, que significa o caminho. O nome da entrada era caminho. Então Jesus diz: eu sou o caminho, era uma única entrada. Na frente desse lugar tinha um altar de sacrifício, que significa arrependimento, mudança de vida, entrega de pecado, e a confissão que Jesus morreu no meu lugar. E depois eu tinha uma bacia, tinha uma pia de purificação, porque mesmo sendo cristão, mesmo me arrependendo, mesmo andando ali dentro daquele pátio sagrado, eu estava exposto à luz solar, e às noites, o frio.
Então eu precisava passar pela pia, pela a área de purificação, para banhar, para me limpar, então poder entrar dentro do templo, porque não se entra com pecado, não se entra com impureza. E daí a gente acendia o candelabro, que é o Espírito Santo, então ficava dia, e do lado direito tinha uma mesa com pães asmos, pães sem fermento, relacionamento sem maldade. Deus é o nosso sustento. E depois, na frente, ainda estou no Santo dos Santos, havia o lugar de oração, intercessão. E quando a oração era intensa, quando a oração era poderosa, quando a oração era verdadeira, irmãos, o Espírito Santo vinha, soprava e levantava aquela cortina que pesava toneladas. Então o sumo sacerdote entrava onde a arca de Deus estava, e a glória do Senhor se manifestava em todo aquele lugar, e era chamado de Shekinah, que quer dizer presença de Deus. Sabe quando Deus está presente? Irmãos, as coisas mudam. Se chegar uma autoridade aqui em Capão Bonito, política, governamental, qualquer que seja, tem movimento. Se chegar um jogador de futebol, imagine chegar um Neymar aqui, se chegar um artista, chegar alguém famoso, há um movimento, Agora, chega a Deus, não acontece nada. Deus não chegou na nossa vida. Se não acontece nada, não é Deus que está lá, é religião, é autoimaginação, não sei o que é. Agora, lembra que eu falei a importância da oração? Porque a oração é a presença de Deus. Orar não é só falar, é diálogo. Se eu estou orando, eu estou falando com alguém. Logo, esse alguém está presente. Eu não vou falar aqui com o Marcelo, os dois Marcelo. Se eles não estiverem aqui, como é que eu vou falar com eles? Se for embora, todo mundo vai embora e fica falando sozinho. Não. Quando você fala com alguém, porque esse alguém está presente. Então, o Senhor está falando desse lugar especial. Mas a casa de oração, quando Jesus diz, a minha casa será chamada casa de oração, Ele não está falando de um prédio, de uma religião, de uma denominação, Ele está falando de nós, Ele está falando de mim, Ele está falando de vocês. Tem um texto na palavra de Deus, lá, acho que esse texto está lá no livro deixa eu lembrar aqui, acho que é 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo diz certamente, quer dizer, com certeza, estou dando o texto recépticos para vocês, e ainda estou citando o texto crítico, né? Com certeza, certamente, vocês sabem que são o templo de Deus, você é o santuário de Deus, que o Espírito de Deus vive em vocês. Deus vive em santuário. Às vezes nós pensamos que Deus está aqui, nesse lugar aqui em cima, Deus está no cantinho, acho que o Espírito Santo está. Não, o único lugar que Deus está, Ele sempre está no Santo do Santo, no lugar santíssimo. Esse lugar, segundo a Bíblia, é uma equivalência, ou seja, a mesma coisa que seu Espírito. O Santo do Santo seria equivalência sua alma, e seu corpo, né? Aí o homem natural, a equivalência seria o pátio, aonde a gente tem relação com o mundo natural, e aonde Jesus encontrou os comerciantes. Agora, quem são esses comerciantes? Vamos para um texto de Ezequiel 28:16. Quem é que faz comércio na casa com Deus? Quem começou a fazer comércio no céu? Quem começou a negociar, tirar proveito, diluir, diminuir, ganhar em cima de Adão, de Eva e lá no céu dos anjos? Ezequiel 28:16. Na multiplicação do teu comércio, está falando de Satanás, uma figura lá de Tiro lá, se encheu o teu interior e violência, quer dizer, maldade, foi tão ambicioso
que ele acabou desrespeitando, quebrando as regras. Violência fala que ele andou destruindo aquilo que era santo, poderoso de Deus. E diz: e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, monte de habitação de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Quem é esse cara? Satanás. O que ele faz? Comércio. Aonde que ele faz comércio? No santuário. Quem é o santuário? Você, eu. Então essa é uma palavra para o cristão. Por que devemos orar? Para que não haja comércio maligno na sua casa, na sua vida. O que são esses comércios, pastor? Ele começa a diluir o valor do evangelho, do poder de Deus na sua vida. Começamos a ficar incrédulo, começamos a negociar nossa vida, pastor, não precisa mais, a gente não precisa ser tão sério, sabe, pode pecar um pouquinho, não podia matar, roubar não pode, mas mentir pode, roubar pode, adulterar pode, né? Amém, tem um recado lá. Então, sabe, queridos, eu quero dizer algo para você. Quem expulsa isso é Jesus. Eu tentei às vezes expulsar isso de alguns irmãos aqui na igreja, e na verdade eles acabaram saindo da igreja, porque eles quiseram ficar com esse pecado. Eu disse: irmão, você não pode fazer isso, ficar bravo comigo que foram embora. E minha oração nesse tempo é que eu estou enxergando esse comércio na igreja, eu estou enxergando que sei como o diabo entra. Se entrou no tempo de Jesus, entrou no céu, se entrou no jardim do Éden, está entrando aqui agora. E minha oração para que nesses dias tão arriscados, tão difíceis, que vocês se levantem e falem: Jesus, é o Senhor que tem que entrar no pátio, aonde eu me relaciono, e tire esses negócios errados, esses valores. Comércio significa valores, substituir coisas boas por coisas ruins, onde alguém leva uma vantagem, ganha em cima. E aqui quem é esse tipo de pessoa? Quem pratica isso? É Satanás, e que ele seja destruído. Agora quem tira? É Jesus. Mas para Jesus entrar, você tem que ser santuário. E para eu ser santuário, pastor, como é que eu faço? Você tem que ser batizado. Porque uma pessoa que não é batizada, uma pessoa que não nasceu de novo, ela não é um santuário completo, ela não tem espírito. Quem nasce do Espírito é Espírito. Às vezes você quer converter pessoas que não se convertem, porque não aceitaram Jesus, porque não são batizadas, ela não tem o Espírito, onde Cristo, o sumo sacerdote, entra. Então ela não se convence. E às vezes nós queremos orar por elas, elas querem milagres, mas não acontece, porque o Espírito não entra, porque está cheio, ela não tem a constituição da equivalência do santuário de Deus. Corpo, alma e espírito. Eu espero não ter feito uma confusão na cabeça de vocês, mas isso é um assunto muito importante, muito longo, muito demorado. E eu fiz aqui um spoiler, um resumo, pedindo que você ore, que você seja uma casa de oração, um lugar onde Deus habita. Algum tempo eu escrevi uma placa aqui: oração. Eu acho que muita oração. Nós não podemos começar um culto sem oração. Eu faço um apelo para os irmãos, chegam meia hora. Faço um apelo para os nossos obreiros, líderes, venham meia hora para orar. Não podemos fazer nada sem oração. Eu não tenho coragem de chegar num culto e subir aqui em cima sem ter oração. Não devo subir. Eu recomendo, né? Converso com o pessoal do louvor: não subam, não façam isso. Não permita que esses comércios negociem os valores de Deus na sua vida. Ou nós nos convertemos, ou Cristo entra, ou o comércio continua. Quando Jesus entrou, Jesus pôs para fora os cambistas, Jesus pôs para fora aqueles que negociavam, os demônios. Jesus não pôs para fora os seus filhos, Jesus não pôs para fora os sacerdotes. Mesmo que eles tivessem permitidos, Jesus estava querendo ensiná-los a que eles mudassem de vida. Pastor, como podemos fazer isso? Orar. Eu tenho uma tarefa, tenho um desafio para você a partir de hoje. Ore, tenha uma vida de oração. Vamos ficar em pé e vamos começar agora. Vamos começar agora a orar. Vamos começar agora a buscar o Senhor. Obrigado. Teu pedido de oração. A gente orar aqui pela vida da
pastora Juliana, ela está internada. Todos nós estamos orando por ela, mas nós vamos fazer um clamor, oração. Talvez você tenha orado e Deus não está respondendo, porque tem alguma coisa aí, porque tem alguns negócios que precisam sair, porque o sumo sacerdote é Jesus. Ele entra no pátio, ele entra no santo do santo, e ele entra no lugar santíssimo. Ele pode entrar nesses lugares, eu não posso. Eu não posso entrar no seu espírito, eu não posso entrar na sua alma, tampouco posso até orientar você, para você parar de fazer os negócios errados. Você vai ficar bravo comigo, você vai sair da igreja como alguns já fizeram. Então eu quero pedir que o Senhor fale o seu coração, que você sonde o seu coração, onde estão as coisas erradas, Senhor. Eu te dou liberdade, Jesus. Tire os valores errados, tire os negócios que eu estou trocando que são errados, tire valores, são princípios que nós trocamos, que nós negociamos, quando não se deve negociar. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Nós temos que ter o pátio, temos que ter nossa relação com o sol, com a lua, com a natureza, com o nosso mundo exterior. Mas não poderemos deixar que lá fora, meu corpo, meus valores, determine minha comunhão com Deus, minha presença com Deus. Feche os teus olhos. E a partir de hoje você tem uma tarefa. Todo dia você vai, Jesus entra, e se tiver gente negociando na minha mente, no meu espírito, no meu coração, se tiver um demônio querendo botar alguns valores errados, trocar o teu ouro com pedras de pedregulhos do inferno, Deus não permita. Aqui fala que Jesus chutou lá, quebrou, porque eles estavam, o texto diz, derrubou as mesas com que trocavam dinheiro, e as cadeiras dos que vendiam pombas. As pessoas estavam vendendo pombas, era uma maneira de dar o sacrifício a Deus. Eles levavam um animalzinho, e as pessoas não levavam. Vou lá, dou de qualquer jeito, faça um negócio. Deus é santo, Deus é santo, e eu apelo para vocês o que o apóstolo Paulo diz: o mesmo Deus de paz santifique vocês. A palavra santificar, separe, tire vocês do mundo, esses valores do mundo. A Bíblia diz que nós temos que influenciar o mundo, e não o mundo nos influenciar, em tudo. E o vosso espírito, alma, corpo. É no corpo que há os negócios, é no corpo, no homem exterior, que acontecem as abominações. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Vamos orar. Por que devemos orar? Porque Deus te chamou para ser uma casa de oração, uma casa de diálogo com Ele, e não com cambista, não com gente com demônios, com pessoas que não têm presença de Deus, não com valores inversos, mas o seu coração, o seu espírito é um lugar para ter um diálogo com Deus, presença de Deus. Milagres vão acontecer, maravilhas vão acontecer, e você vai dizer como Davi: com meu Deus vou saltar as muralhas e vou destruir exércitos. Pai, eu oro em favor de todos que estão nos ouvindo agora, tem sido atacado na sua vida natural, física, onde nós nos relacionamos com o mundo exterior, com o nosso corpo. Alguns estão doentes, enfermos, e nós lembramos aqui, Senhor, da vida da Juliana, dessa pastora. Nós intercedemos por ela, e já pedimos que o Senhor mande um anjo do Senhor, para trazer, ó Deus, um alívio, um descanso, uma mudança. Nós não queremos ouvir uma palavra de homem. Nós sabemos que os médicos, os homens estão fazendo o que podem, mas eles não podem fazer o que precisa ser feito, mas o Senhor pode. Tire, Senhor, tudo aquilo que não é do Senhor, afasta esses espíritos de morte, e entra, Jesus, como o Senhor entrou no pátio. Entra no pátio e cura esse pátio, cura esse corpo, cura essa vida física, biológica,
porque essa vida é um sacerdócio que ora e que pode receber Jesus, o sumo sacerdote. Nós oramos pela vida da Juliana e pela cura dela, no nome de Jesus. Faz um milagre essa madrugada. Deus, é a nossa oração, é nosso desejo. Eu sei que a tua palavra nos ensina, seja feita a tua vontade, Pai. E nosso pedido é que sua vontade seja essa vontade que expressamos, para que possamos ouvir testemunho dos teus feitos. Oramos por todos que estão enfermos, todos esses que estão, Pai, agora lá naquele hospital aqui na nossa cidade. Queremos orar por aquelas vidas que estão em coma, vidas que estão no balão de oxigênio, vidas que estão ali desenganadas, vidas que estão esperando lugar para se internar. Que o Senhor mande agora. Deus faz algo nesse céu. Deus movimenta esse céu, empurra esses anjos com poder para vir sobre esse hospital. Que essa noite, essa madrugada tenha, Senhor, uma onda de cura, de visitação, de milagres, aonde o Senhor repreende aquele espírito de morte, aqueles cambistas, aqueles espíritos de morte que estão cercando, que alimentam aquele lugar. Saiam em nome de Jesus. Que o espírito de vida, o espírito de Cristo que venceu a morte, caia sobre essas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vida e não morte. Oramos por nosso país, Pai, que esse país seja um país de vida, um país de verdade, e levanta, Senhor Jesus, tua palavra sobre essa nação, em nome de Jesus. Que possamos ter homens e mulheres de Deus, sacerdotes, que não negociem, que não permitam cambista em seu coração, não permitam negócios, corrupção em sua alma, em seu espírito. Só Jesus. Pai, oramos porque é Jesus que tira, é Jesus que faz. Vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus, vem nessas vidas. Irmãos, concorde comigo, ore, fala: Senhor, vem Jesus, comece a orar, ore, se você sentiu uma ticadinha de dúvida, fala: Jesus, tira essa dúvida, isso aqui é um cambista, isso aqui é um demônio que entrou neste lugar para negociar os valores de Deus, dizendo que o Senhor não pode fazer, que não pode comprar. Deus pode tudo, o Senhor pode, o Senhor é o dono do ouro e da prata, com quem anda com o Senhor pode tudo. Deus, o Senhor pode tudo, e o Senhor faz muito mais. Move, Senhor, move a minha oração, milagres comecem a acontecer. Chega espírito de morte, chega, declaramos seu fim no nome de Jesus. Deus, traz sobre isso, ó Pai, traz aquela espada de Gideão que pôs fim sobre os inimigos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. No nome de Jesus, vamos ter um louvor e a gente já encerra com oração. Eu te busco, eu te busco, com fogo meu coração. Eu